Bem-vindos a mais um SBQ Talk, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril. Meu nome é José Guilherme, estamos aqui com o Dr. Walter Tack para conversarmos a respeito do tabagismo e suas influências e repercussões na saúde e na cirurgia do quadril. Olá, Dr. Walter, bem-vindo ao SBQ Talk. E aí, tudo bem, né? Como vai? Vamos lá. Joia? Estamos aqui. Dr. Tack, como o cigarro, por que o cigarro ainda é considerado um grande vilão no sucesso cirúrgico? Bom, o cigarro, como eu havia comentado, hoje quanto a gente menos espera, a gente imagina, né? Nós temos hoje 9,3% da população fumante. Então, se você vê numa população de 212 milhões de habitantes que tem o Brasil no último censo de 2024, nós temos hoje aqui no Brasil quase 20 milhões de fumantes, né? Então, e alguns trabalhos já mostram que os pacientes que fazem ATQ, em diversos países, tá? Eles captaram diversos países e eles viram que paciente que faz ATQ e ATJ tem 10 a 40% de tabagistas. Então é um número muito grande. Então, voltando à tua pergunta, o tabagismo traz várias complicações no nosso sistema. Ele altera, vamos falar um pouco da parte científica um pouco, então, a nicotina e o monóxido de carbono, ele vai atrapalhar, vai fazer vasoconstrição periférica, o maior problema é a vasoconstrição coronariana, né? Com isso ele diminui a PO2 tecidual, né, dos nossos tecidos, que vai atrapalhar a cicatrização nossa. Ele vai fazer uma inflamação pulmonar, né? A inflamação pulmonar vai atrapalhar os cílios do muco lá a ser excretado, ele altera o reflexo da tosse, né? Além disso, ele vai ter também o problema na parte endotelial, que aumenta a chance de aterosclerose, né, arteriosclerose, e também da trombose, que esse é um famoso embolão da trombose, que consequentemente vira uma embolia. Da nossa parte da ortopedia, né, da nossa parte da cirurgia de quadril, a nicotina e o tabagismo em si vai causar alteração no efeito metabólico, do próprio metabolismo ósseo. E aí vai fazer com que diminua a formação óssea desses efeitos. Então, com isso, trabalhos já comprovaram que a gente tem o retardo de consolidação e também a pseudoartrose, né? E essa perda óssea vai levar aí, a longo prazo, numa soltura séptica de prótese e também toda a alteração da parte de fixação óssea. Então, para nós, Arthur, que a gente às vezes não dá muita importância, eu acho que é muito importante isso aí. São várias complicações. Sim, o senhor frisou, ressaltou tanto os efeitos sistêmicos do tabagismo, né, quanto os efeitos no metabolismo ósseo, não é isso? Sim. Existe algum tempo mínimo de abstinência que o paciente traga benefício para o paciente entre o período de cessação do hábito quanto à data da cirurgia? Sim. Isso aí já é comprovado. Nós temos vários trabalhos falando sobre isso. Nós temos trabalhos de vários testes que eles já fizeram. Então, problema pulmonar, que é um problema mais crônico, né, que são essas inflamações pulmonares, a chance de pneumonia pós-operatória, né? Então, isso aí, eles comprovaram que você tem que fazer mais de 2 meses de cessação antes da cirurgia. Então, 60 dias antes, o paciente tem que parar. Esses pacientes que pararam no trabalho, eles viram que tiveram a chance bem parecida, que era 17% dos que pararam de fumar e 11% dos que não fumavam. Então, eles estavam bem próximos. Dos pacientes que fumavam, né, e os que pararam antes de 60 dias, antes da cirurgia, eles estiveram bem próximo dos pacientes que fumavam. 50, 40 e poucos por cento, 46%. Então, é um índice elevado. Então, para problemas crônicos, mais de 2 meses, né? Com relação à ferida operatória, o índice de infecção é muito grande, né, no tabagismo. Então, ferida operatória lá no pós-operatório em 30 dias. Então, eles conseguiram verificar que se você parar 45 dias antes,
Então já tiveram uma boa melhora no índice de infecção da ferida operatória. Então isso então esses dois números aí, 45 e 60 dias, mas assim, o ideal se fosse, vamos fazer um trabalho para isso, vamos fazer o trabalho pro paciente parar, é 60 dias antes da cirurgia, que ó, melhora bastante. É claro, uma coisa é você conversar na parte científica, falar e fazer assim, vamos parar. É muito bonito isso. Mas a gente sabe que na prática, o nosso paciente é muito difícil ele parar. Ainda mais, assim, às vezes, parar o tabagismo é muito mais difícil de parar o etilismo, né? Parar de beber. Porque a pessoa tem aquela ansiedade. É claro que a gente pode lançar mão de vários outros produtos para isso, mas o paciente tem aquela dificuldade mesmo de parar de fumar. Poucos dias antes da cirurgia, até tem trabalhos que eles falam até de 30 dias ou menos, muitos foram inconclusivos, tá? Dos trabalhos que falam de 30 dias a menos, mas alguns trabalhos já falaram que você parando de trabalhar de fumar 30 dias ou menos, você já melhora a depuração mucociliar, né? Então vai melhorar o reflexo até da tosse, então o paciente vai ter um certo benefício em relação a esse tempo mais curto até. Até no pós-operatório. Eles fizeram um trabalho de opera e o paciente para após no PO. No POI ele decidiu, já vendeu e foi começar a parar de fumar. Teve melhoras já com relação à cicatrização e infecção a longo prazo de periprótese. Ah, perfeito. Doutor Walter, o senhor mesmo frisou na resposta anterior que a gente está falando de um hábito longevo, de muito tempo, e às vezes o paciente tem uma certa dificuldade nessa cessação. Como que a gente faz para poder auxiliar ou para poder conduzir esses casos dos pacientes reticentes à cessação de tabagismo? Sim. Como o paciente é mais difícil, primeira coisa, eu acho que tem que ter um aconselhamento psicológico. Isso vai influenciar muito essa parte ali. Mas da parte metabólica, tudo, hoje a gente pode lançar mão a terapia de reposição de nicotina, né? A terapia de reposição de nicotina é bem fácil. Hoje ainda tem gomas e até adesivos tópicos que você passa para o paciente. Ele dá uma sensação de saciado ao paciente. Então, ele é assim, você fala, poxa, mas vai querer cortar a nicotina, mas dando nicotina, né? Então, qual que é a razão disso? Foi provado que um trabalho que a nicotina, o pico de nicotina no adesivo ou na goma é bem inferior ao pico quando o paciente fuma um cigarro. Começa por aí. E o segundo ponto é o quê? Não é só a nicotina que dá um problema. Um dos maiores problemas também é a própria fumaça do cigarro com os outros derivativos do componente que tem lá no cigarro que você queima e você aspira. Então, os efeitos colaterais piores são até da fumaça do cigarro, da própria nicotina. Então, essa terapia de reposição de nicotina é bom. Outra coisa que a gente pode lançar mão tem dois medicamentos, que é a vareniclina, que o pessoal chama que é o Champix, e os seus outros nomes comerciais, né? Mas o mais conhecido é o Champix. Ele vai fazer diminuir a vontade de fumar desse paciente. Ele é o de primeira escolha hoje. Hoje, conversando com o pessoal da pneumologia e tudo, ele fala assim, o Champix, a vareniclina é a primeira escolha. E tem o BUP, que é o bupropiona, que é um antidepressivo que vai melhorar aquela sensação da pessoa ter vontade de fumar, mas ele é menos eficiente que essa vareniclina, que o Champix, né? Então a gente tem 3 ali artifícios que a gente pode tentar utilizar para ajudar o paciente a parar de fumar. Ah, perfeito. Então, Walter Tack, e qual mensagem final o senhor gostaria de deixar na prevenção do tabagismo dos pacientes que serão submetidos à cirurgia do quadril? Bom, eu acho que como mensagem final, primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter consciência. Acho que o próprio médico, cirurgião de quadril, muitas vezes esquece até de perguntar para o paciente,
né, se ele gosta de fumar, porque nós entramos numa rotina tão grande, né, frenética de trabalho, cirurgia, às vezes isso pode passar despercebido, então ele tem que se atentar a isso, o próprio cirurgião ficar atento a isso, nós sabermos das complicações e, principalmente, isso aí como se diz, isso é um dever médico, né, de tentar promover a saúde do paciente, ou seja, fazer o paciente cessar o tabagismo. Isso seria uma das coisas. A segunda coisa, a gente pode lançar mão desses medicamentos que a gente já comentou, né, seja a terapia de reposição de nicotina, a bupropiona e o vareniclina, que isso podem ajudar, e até o aconselhamento psicológico, que isso juntando pode ajudar a fazer o paciente a diminuir essa ansiedade e fazer até parar, para a gente ter mais sucesso na cirurgia. E também, o ideal seria 2 meses antes da cirurgia parar o tabagismo. Mas se não conseguir nesse período, talvez antes a gente, né, até 45 dias já vai ajudar bastante as complicações do pós-operatório. Acho que tudo isso tende só a melhorar a cirurgia, diminuir as complicações e muitas vezes aquela infecção, aquelas coisas que você fala, pô, mas eu fiz a cirurgia perfeita, tem uma dorzinha, tem uma alteração, até a dor no pós-operatório foi diagnosticado que o uso de opioide no pós-operatório é maior, que o paciente fuma. Então, todas essas alteraçõezinhas podem ser melhoradas com a cessação do tabagismo. Eu acho que isso aí a gente tem que colocar na nossa rotina do dia a dia e tentar promover o paciente, né, incentivar ele ao máximo a cessar. Perfeito. Agradeço, Dr. Walter, pela participação e os esclarecimentos acerca desse tema tão importante para os cirurgiões de quadril e para a nossa sociedade. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, eu acho que esse SBT Talks aqui, acho que é uma fonte de informação para todos nós cirurgiões e também para todos os pacientes. Eu acho que é uma incentivo, vocês estão de parabéns.